reunimos para realizar o estudo dos meus ensinamentos, fazer algumas reflexões. Primeiramente, até brinquei hoje com a Nilceia, eu falei assim, Nilceia, eu não estou monopolizando as palestras, é que está tendo um desencontro, né? Como a gente retornou no ambiente presencial, na casa espírita, em todas as casas espíritas também foi retornado. E aí a gente ainda não está conseguindo fazer aquele trâmite que a gente faz entre os palestrantes, né? Trazer palestrante de Rondonópolis para cá, porque tá bem, as agendas ainda estão em conflito, né? Por causa dessa retomada. E aí os trabalhadores que a gente tem também estão retomando suas atividades presenciais e também estão com uma certa dificuldade. Mas enquanto isso a gente tenta levar o barco, né, como dizem, da melhor forma possível. Antes da gente dar início, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos em seu nome, pedir ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, ao mentor da casa, a todos os trabalhadores espirituais que neste momento estão conosco, que nos auxiliem na melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus e que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para que possamos fazer as reflexões desta noite. Que assim seja. Bom, o tema da palestra de hoje é sobre o perdão. A gente sempre fala, né, sobre o perdão, e o ato de perdoar, ele tem vários aspectos. E a gente sempre deve lembrar não só do aspecto material, sentimental, mas também do aspecto espiritual. Então vamos falar agora inicialmente um pouquinho sobre vibração. Para quem não tem ainda, né, o conhecimento da doutrina, vibração é quando o nosso pensamento, o nosso espírito vibra na mesma faixa vibratória dos espíritos, né, no qual a gente mantém esse contato. Ou seja, se eu estou em paz com o meu coração, com os meus sentimentos, eu vou vibrar um plano espiritual mais elevado. Se eu estou em conflito, se o meu coração está em conflito, os meus sentimentos estão em conflitos, principalmente quando são sentimentos que nos trazem, né, mais para baixo, eu vou vibrar numa faixa espiritual mais baixa. Então, quando a gente se coloca, né, em face ou no momento de perdoar o nosso irmão, a gente deve pensar que não é apenas um ato de dizer perdão, mas é um ato em que nós vamos nos colocar em uma determinada faixa vibratória. Ou essa faixa vai me levar para cima, ou ela vai me trazer para baixo. Então, muitas vezes, nós falamos assim, eu perdoei fulano, não tem nada contra ele. Mas dentro do nosso coração, a gente ainda guarda os vestígios da mágoa, do rancor. A gente traz as lembranças, né, amargas desse relacionamento ou desse momento. Então não adianta falar só da boca para fora. A gente tem que falar de coração. Algumas pessoas, às vezes, a forma dela perdoar está em como ela demonstra isso, em como ela faz o outro se sentir. Às vezes a forma como ela se relaciona com aquela pessoa que magoou, ela já demonstra que ela perdoou. Outras vezes a pessoa diz que perdoou, mas ele continua ali, como que eu vou falar? Amargurando o outro, né? Querendo dar no mesmo troco. Não se esquece. Agora, o que é esquecer? Esquecer é a gente ter uma amnésia
Falar assim, eu passei por isso, pronto, acabou. Não, a gente nunca esquece. Mas o fato de perdoar está relacionado com o fato de eu levar a minha vida adiante sem se prender àquela situação. Eu vou me lembrar, mas eu vou me lembrar daquilo como uma experiência. E o nosso coração, por ter realmente perdoado, vai mostrar pra gente o quanto essa experiência foi importante para nós. Então, nesse primeiro momento, vamos pensar no ato do perdão, no perdão, como uma chave. Uma chave que abre muitas portas, tanto no plano material quanto espiritual. E aí a gente vai começar um pouquinho aqui, com os textos, que diz assim: por que devemos perdoar? E se achamos que o ofensor não merece o nosso perdão, devemos mesmo assim perdoá-lo ou não? Primeiro, o verbo perdoar tem sua origem do latim per, completo, donare, doar, doar-se por completo. Isto é, doar a sua compreensão, seus bons sentimentos, mostrando a face da benevolência, da pacificação, colocando-se no lugar do ofensor, tentando compreendê-lo e entregando a túnica e doando a capa do desprendimento. Então essa é a definição de perdoar. É a gente doar-se por completo, dar aquilo que a gente tem de melhor para o outro. Em segundo, perdão é o mais alto grau da caridade, sendo resultado do treinamento da benevolência para com todos e a indulgência para as imperfeições dos outros. Então, além da gente ser benevolente nesse ato, a gente vai ser indulgente com a imperfeição alheia. A gente não vai ficar apontando. A gente passa daquele momento que a gente diz assim: você viu o que ele me fez? Você acha que eu vou esquecer isso? A gente passa disso, porque a gente entende que a gente está no mundo de provas e expiações. A gente entende que todos nós trazemos as nossas imperfeições. E como diz Chico, é melhor eu perdoar do que ser perdoado. É melhor que eu esteja na posição daquele que perdoa as ofensas do que daquele que ofende. O terceiro, o perdão é a medida preventiva da enfermidade e não mais simplesmente uma questão religiosa. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. O quanto a gente tem visto as pessoas se deprimirem, a depressão, vários estados psicológicos que têm se agravado, e muito deles, acontece por quê? Porque a pessoa não é capaz de perdoar ou perdoar-se por aquilo que foi feito. A gente vive em sociedade, e viver em sociedade, viver em família é muito conflituoso, não é fácil. Tem um autor que brinca assim, que quanto maior a família, mais problemas se tem, e é bem isso. Mas a gente sabe também que as famílias pequenas hoje em dia têm muitos problemas, Então a gente tem que saber lidar com essas situações. O perdão também é uma ação pessoal, unilateral, não depende de terceiros e é uma liberdade de escolha, é assumir o controle sobre si mesmo. Por que o perdão é uma ação unilateral? Quer dizer, só é de um lado, não depende de ninguém. A pessoa precisa pedir perdão para mim para que eu a perdoe? O que os senhores acham? Não precisa. Se você se sentiu ofendido, você tem que resolver isso dentro de você, Nós temos que perdoar essa pessoa dentro de nós. Como disse Jesus quando estava na cruz, ele disse o que para Deus? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Por acaso alguém pediu perdão para ele naquele momento por ter pregado ele na cruz? Ninguém pediu. Mas ele perdoou a todos que ali estavam e pediu perdão a Deus em nome de nós. Por isso, é uma questão unilateral, porque é o ofendido que tem que perdoar e não o ofensor necessariamente precisa pedir perdão. Quando o ofensor pede perdão, claro, né, que aí tem a questão muitas vezes do orgulho, né? A pessoa se sente cheia de si, né? E agora está na hora de eu dizer se eu perdoo ou não, agora ele vai ver, né? A questão fica um pouco mais complexa, porque o nosso orgulho vai vir muito mais à tona do que antes. E isso vai demandar muito mais de nós do que antes. Mas se o ofensor não merecer o nosso perdão, o que a gente vai fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? Complicado, né? E aí, Vitória, o que você faria? Eu não sei. Não tem problema, devemos perdoá-lo mesmo assim. Não talvez porque ele mereça, mas pelo motivo de que nós merecemos ser felizes. Logo, o benefício do perdão é em primeiro lugar para quem perdoa. O ofensor talvez nem se lembre mais da ofensa e do ofendido. Ele pode estar em outras vibrações, como eu disse no início. Então, mesmo que a pessoa não mereça, a gente deve perdoar. Por quê? Porque essa chave, ela liberta a gente das algemas e não a pessoa que nos ofendeu. Aquela pessoa que nos ofende, às vezes ela está em outra vibração, como eu disse no início. Não está na mesma faixa vibratória que a nossa. Não lembra sequer de nós ou da ofensa que fez. Mas eu que fui ofendido, muitas vezes eu fico presa nessa situação, amargurando por dias aquilo ali e esperando para dar o troco. Então, quando eu perdoo, quem se liberta primeiro sou eu. Eu abro a chave dessa algema. No Evangelho, no capítulo 11, se eu não estiver enganada, que fala sobre perdão das ofensas aos inimigos, o último item, ele diz assim: se o malfeitor estiver à beira da morte e depende de nós, depende de mim para salvar, ele merece ter a sua vida salva? A gente sabe, e aí ele vai colocar mais uns quesitos, sabendo que se ele for salvo, ele pode cometer os mesmos crimes ou ainda pior. Ele merece ser salvo por nós? Sim. Mas é uma decisão difícil. Ele tem o livre-arbítrio, né? Depois, se ele errar de novo, é dele. Ainda é dele. Agora, se eu estou na posição de salvá-lo e não faço isso, quem se prende a essa situação? Sou eu. Eu vou ser responsável, porque eu poderia ter salvo e não fiz. Então eu vou carregar a minha cota de responsabilidade diante da situação. Agora, ele usa o livre-arbítrio dele da forma que ele quer, mas eu tendo plena consciência das leis divinas e dos ensinamentos de Cristo, eu devo salvar. Mais adiante, agora a gente vai falar sobre quem perdoa se liberta. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada à perna de alguém, que arrasta para o fundo do mar, Aquele que perdoa tem em si quebradas as correntes do rancor, da mágoa, do ódio e da vingança. Muitas vezes a pessoa, principalmente em família, às vezes ela faz uma fala mal querida, desagrava algum parente, algum familiar, e aí aquele familiar fica aquela situação sem graça, né? A pessoa responde porque perguntou,
Tipo assim, eu não te quero mal, mas é uma situação mal resolvida. E essa situação mal resolvida, às vezes para aquele que ofendeu, se torna uma situação muito grave. A pessoa se prende a essa situação, se acha não amado, não perdoado, e isso leva muitas vezes a atos mais complicados. Então, por isso que quando a gente passa por uma situação dessa, por mais que a pessoa ali cometeu uma ofensa, alguma coisa, por mais que isso tenha nos magoado, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente se restabeleça com ele. Mostre para ele que a gente não está guardando rancor, que a gente não tem mágoa. Por quê? Porque a gente não sabe quanto a consciência dele pode estar em conflito e o quanto isso futuramente pode gerar problemas graves para ele, né? Porque às vezes a pessoa vai se deprimindo e isso é complicado. Então é importante que a gente tenha esse ato de mostrar para a pessoa o quanto a gente não está preso àquela situação, para que ele entenda, para que ele se sinta perdoado por aquilo e siga a sua vida adiante. Quem perdoa evolui. Essa questão é tão importante quanto a anterior. Imaginemos que para perdoarmos quem nos ofendeu, precisamos de pelo menos um pensamento voltado à empatia e à caridade. E sendo esta última, salvação mencionada por Allan Kardec, temos então, através do perdão sincero, uma ferramenta de grande valor para a evolução moral e espiritual do indivíduo. Então, quem quer fazer caridade, perdoa. É a caridade de mais alto valor que se tem. Tanto é que Meimei disse em uma das suas psicografias que o último ensinamento deixado por Cristo foi o perdão, porque era esse o mais difícil de ser assimilado. Então, o ato de perdoar proporciona a quem perdoa a sua evolução espiritual. Quem perdoa cria laços. Onde parece difícil no momento, cada um de nós entender essa expressão. Afinal, quem cria laços com um assassino que tirou a vida de um ente querido? Pois bem, meus irmãos, não é necessário um laço de amor com quem vivemos com os espíritos afins. Porém, entenda que perdoar você se torna diretamente responsável pela evolução e a evolução do ser que você acaba de perdoar. Este ato de caridade não reflete somente em quem perdoa, mas também que se beneficia do perdão. Por vezes, um ato de perdão pode ser um estopim para uma mudança interior tão sensível em um indivíduo, brutalizado, que o seu laço com aquele pequeno salto espiritual será eterno. Então a gente pensa, eu vou perdoar e vou criar laços com uma pessoa que tirou a vida de alguém que eu amo? Não. A gente vai criar laços com a espiritualidade superior, que nos assiste e que vai ver que de coração realmente a gente fez esse ato. E isso é os laços que a gente cria. E ao mesmo tempo eu vou dar um benefício para essa pessoa, porque a minha vibração vai levar amor para ela, vai levar caridade. Então a gente vibra numa faixa etária superior e emite isso para aquele que nos ofendeu. Teve um crime que aconteceu, acho que, sei lá, deve ter mais de 30 anos, em que um sequestrador tirou a vida de uma criança que ele havia sequestrado, um menininho bem pequeno. E eu vi a reportagem e eu fiquei assim emocionada, porque o pai foi o primeiro. Aí quando pegaram, né, os sequestradores, ele foi lá, ouviu tudo que o sequestrador tinha, e ele quis falar com o sequestrador, e ele falou para o sequestrador que ele perdoava. O sequestrador não tinha pedido perdão, mas ele falou assim que ele perdoava, por ele ter tirado dele o que era tão importante na vida dele, o único filho que ele tinha. E foi uma fala assim que eu não tenho lembranças, né, de toda ela para transmitir, mas muito emocionante. E o pai, depois disso, se colocou a prestar serviços na prisão,
para as pessoas que ali estavam presas, sendo assassinos de vários graus. Então, isso daí é uma pessoa o quê? Evoluída. Porque além de ele ter tido uma perda tão grande, ele foi capaz de perdoar e foi capaz de assessorar aqueles que estavam ali. Naquele momento, a pessoa que cometeu o crime, ele chorou muito. Era um rapaz bem jovem, ainda acho que tinha pouco menos de 30 anos. E a gente via que ele se emocionou com a fala daquele pai. Com certeza aquilo deve ter mudado alguma coisa nele, né? Deve ter causado algum arrependimento, alguma coisa. Agora, se o pai não faz isso e fala para a justiça, não, eu quero a morte, né? Tenta fazer de tudo para acabar com a vida daquela pessoa, o que vai acontecer? Em vez dele criar laços de amor, ele vai criar laços de ódio, de vingança, que se perpetuarão pela espiritualidade afora. Porque esse espírito um dia vai saber que aquele ali foi também o seu algoz, né? Que estava ali promovendo a sua morte. E ele vai buscar vingança. Então, essa é a diferença do perdão. É a gente pensar no perdão tanto no plano material quanto espiritual. Porque nós que somos espíritas, a gente nunca analisa uma situação materialmente falando. A gente sempre busca as raízes, né, espiritual, os motivos, o que isso vai proporcionar espiritualmente, seja para o bem ou seja para o mal. Sinto dificuldade em perdoar, o que devo fazer? Será que tem uma receita aqui? O que vocês acham? O que a gente deve fazer quando a gente tem dificuldade de perdoar aquela pessoa que fez alguma coisa que comprometeu o nosso coração que estava em paz? O que a gente vai fazer? Eu tento, mas eu não consigo perdoar. Eu lembro todo dia do que ela me fez. O que eu faço? Alguém arrisca? Se for pro Emmanuel, que falou pro Chico comprar o presente, quando ele aqui fazia as coisas erradas na casa dele, Tinha matado o cachorro. Ele tá bastante presente por aí. Mas se eu não tenho condição de dar aquele presente, o que eu vou fazer? Nem quero comprar o presente, não quero, não vou dar. O que eu vou fazer? O que a gente sempre faz, orar. Nossa, eu também pensei isso. Ai, devia ter falado, Vitor. Ore muito. Deus, em sua infinita compreensão e justiça, sabe que cada um de nós tem suas limitações. E Ele não espera que ignoremos isso. Para Deus, o valor do perdão se dá quando este é realmente sincero e faz a ofensa virar um ensinamento e a mágoa virar compreensão e amor. Se acaso o irmão vos ofendeu e não consegue perdoá-lo, ore e peça a Deus que seu espírito tenha compreensão, para que um dia possa perdoar o infeliz ato e que possam ter praticado contra ti. Lembre-se, por vezes, você também foi quem precisou de perdão. Então, perdoar é um ato complicado, não é fácil não, né? Muitas vezes a gente é pego naquilo que nos é mais caro, né? Que nos tem mais sentimento. Mas nesses atos, se eu não estou disposto a perdoar e nem comprar o presente para dar, né? Estou querendo perdoar, quem dirá dar o presente para pedir perdão. Então, que eu possa orar. Que eu ore por mim, ore por aquela pessoa que me ofendeu. Peça para Deus, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E como disse aqui o texto, Ele não ignora isso. Muito pelo contrário. Mas Ele vai trabalhar de forma que a gente possa vencer isso e perdoar. Leva tempo? Às vezes leva. E às vezes vem mais depressa do que a gente pensa. Mas isso depende do que? Da minha capacidade de se dispor em oração. De mostrar realmente o quanto eu quero. Porque não basta da boca para fora. Tem que ser do coração.
E a gente falou muito de perdoar, né? Falou o quanto isso é importante para a nossa saúde mental e para a saúde mental também, né? De quem a gente perdoa. Mas a gente esqueceu de uma coisa, não esqueceu? O que, então? Não sei. A gente esqueceu, João? Ninguém sabe, Vitor, os meninos da evangelização tá tudo enferrujado, olha. Temos que voltar rápido. A gente esqueceu do quanto é importante perdoar-se, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente não faz. É um exercício que a gente não realiza. A gente se preocupa muito naquilo que eu tenho para com o outro, mas e aquilo que eu tenho comigo? Às vezes eu cometi um ato que às vezes a pessoa nem deu importância. Realmente, às vezes a pessoa vê e fala, não, o fulano estava estressado, era um momento difícil. Isso passou. Não deu importância. Mas nós nos martirizamos com aquilo. Dia após dia. Por que eu fiz isso? Não deveria ter falado isso. Por que eu fiz isso? Não? E a gente vai se martirizando. Então, é muito importante que a gente faça também o exercício de perdoar-se. Por que eu fiz isso? Sem jogar a poeira debaixo do tapete. Isso faz parte de mim? Se faz parte de mim, eu tenho que trabalhar para mudar, porque eu não fiquei feliz com isso, né? É a hora da reforma íntima, a tão sonhada reforma íntima e falada, né? Todo mundo cansa por ela, mas é hora dessa reforma, porque se eu estou me martirizando com aquilo, eu não estou feliz. Se eu não estou feliz, eu tenho que mudar. O que eu vou fazer para mudar? Então, tão importante quanto perdoar é perdoar-se. Não nos esqueçamos jamais dessa necessidade do auto perdão, do entender e compreender a si mesmo, colocar-se no lugar de si mesmo, do reconhecimento das próprias fraquezas e da compreensão de que podemos levantar e seguir em frente, fazendo o nosso melhor ao nosso alcance. Principalmente para quem é espírita, às vezes é muito difícil. A gente comete uma falha, a primeira coisa que a gente lembra, nossa, eu tenho conhecimento disso e eu fracassei, eu caí. E aí eu pergunto, a gente que leva um tropeção e cai, vai adiantar você ficar ali caído, reclamando da dor? Vai resolver? Não vai. A nossa dor não vai passar. A gente vai ficar no mesmo tempo por muito mais tempo. Às vezes o que duraria ali 5, 10 minutos, a gente se prende em 5 horas, 5 anos. Então não vai resolver. Fracassei, fiz errado? Fiz. Então agora é hora de eu levantar. Eu tenho que levantar, ver o que eu preciso mudar e continuar. Porque minha evolução depende disso. A pessoa melhor que eu quero ser depende da atitude que eu tenho comigo mesmo. Não é a Cláudia, não é a Niceia, não é minha mãe, não é a Márcia, não é ninguém que vai evoluir por mim. Por mais que uma mãe queira evoluir pelo seu filho, ela não consegue. Isso é individual e é único. Então, tudo depende da forma como eu trato a mim mesmo. Porque se eu me prendo também nisso, eu vou ter problemas de saúde mental, emocional e assim por diante. A gente se prende a situações que ao invés que vão nos maltratar e vão nos impedir realmente de ser feliz. E a gente sempre tem que lembrar que Deus não quer a infelicidade de ninguém, não quer que ninguém viva sofrendo. Se a gente se coloca nessa situação, é por livre e espontânea vontade. Se não foi nessa, foi em outra ocasião, foi em outra vida. Então que a gente possa se libertar dela. A gente tem muitos exemplos de pessoas, de espíritos que evoluíram apesar de toda a dor ou laços embaraçosos que criaram. Os livros de André Luiz têm várias menções sobre isso, né? Sobre mentores espirituais que estão ali, estão ajudando, estão auxiliando, mas que um dia eles contam que eles também erraram. Então, a gente se coloque também no lugar deles.
Se eles foram capazes de errar e evoluir, nós também podemos. Só não podemos nos prender às situações. Não é questão de falar assim, o Espírito é eterno, eu errei hoje, amanhã eu conserto. Não é isso. O Espírito é eterno. Mas as nossas chances espirituais também estão ficando cada vez mais curtas, né? Digamos, aí pela fase da transição. Então as coisas estão acontecendo de forma muito mais rápida e realmente o que a gente tem lido é que os que não se ajustam, né? Aqui não ficarão. Então quem quer ficar aqui tem que correr atrás do prejuízo. Vai ficar mais difícil, né? Vai ficar mais difícil. Se a gente acha que aqui está difícil, leiamos os exilados de Capela, né? O quanto foi difícil para eles, né? Serem exilados de Capela e reencarnarem aqui na Terra, né? Em um mundo muito primitivo, no qual eles provaram e expiaram muito, apesar de serem muito inteligentes. Então, a gente tem muitos exemplos a seguir. E lembrar sempre que perdoar é amar. Se eu quero amar, se eu entendi os ensinamentos de Jesus que diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, que eu devo amar os meus inimigos, então que eu seja capaz de perdoar. Porque quem não perdoa não ama e não ama-se. Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Espero assim que tenha sido que tenha trazido alguma luz, que tenha trazido entendimento. As palestras, né, quando a gente tenta trazer os estudos aqui do Evangelho, é sempre no sentido de fazer uma reflexão, de aprimorar aquilo que a gente precisa, porque perdão, amor, reforma íntima são coisas assim eternas, né, para nós espíritos eternos. Cada vez a gente aprende mais um pouquinho. É como eu sempre falo com as meninas, a gente abre o Evangelho hoje, daqui a um ano você abre a mesma página, você entende de forma diferente. Então a gente sempre vai renovando uma vírgula, uma palavra, e isso é muito importante. Cláudia, você pode fazer a prece final para nós? Sim, né?